Oi, gente, nesse vídeo eu quero explicar um pouco pra vocês, um pouco da minha história, do meu processo de emagrecimento, como que eu consegui emagrecer, né, os meus 22 quilos. Bom, antes de começar meu processo de emagrecimento em 2015, que foi onde eu consegui eliminar os meus 22 quilos, eu já vinha de várias tentativas de emagrecimento, já tentei tomar remédio, né, tinha tentado dietas restritivas, e uma das dietas restritivas que eu tentei, eu cheguei a parar no hospital. Quase morri, fiquei internada durante 9 dias, sem o médico descobriu que eu tinha, minha imunidade ficou muito baixa. Eu peguei pneumonia no hospital, então passei Natal e Réveillon longe da minha filha. Foi um período muito difícil, mas foi um período que me fez refletir o que eu realmente queria, né? Eu sabia que eu estava infeliz com o meu corpo, eu sabia que eu estava infeliz com aquele peso, com a imagem que refletia, com as minhas roupas, com o biquíni, né? E até com os olhares das pessoas que me olhavam torto. Nossa, você tem um rosto tão lindo, né? Um cabelo tão bonito, um sorriso tão bonito, mas é gordinha. E tudo aquilo me fazia, né, mal. A gente acaba sendo humilhada, porque você já tá mal com o seu corpo, mal onde você chegou, o seu emocional já tá abalado, as pessoas ainda te olham estranho, já falam comentários que você não precisa ouvir, né? Então, assim, foi quando eu decidi, depois de sair do hospital, que falei, não, agora eu vou fazer de uma forma diferente, eu vou emagrecer de uma forma diferente, eu quero emagrecer saudável. Procurei uma nutricionista, a nutricionista era em outra cidade, então era muito difícil pra mim, porque eu moro numa cidade pequena, que é em Itacaré, e a nutricionista era em Ilhéus, então eu tinha que ir toda semana, era toda quarta-feira, são 60 quilômetros da minha cidade. Além do custo, né, que era muito alto, ir e voltar, alimentação, gasolina, enfim, ou ônibus, tudo que eu tinha que gastar, a nutricionista, mas enfim, eu estava disposta a pagar o preço, mesmo sem ter. Então, abdiquei de algumas coisas que eu gostava de ter, roupas, né, sapatos, ou um curso que eu poderia fazer, ou até mesmo, eu tirei a minha filha do balé na época, ela ficou só na escola. Então, eu fui equilibrando alguns gastos para poder conseguir controlar aí esse pagamento, porque eu queria muito, era muito importante para mim. E quando algo é muito importante para você, ele vira prioridade, sabe? Então, todos os outros vira opções, vira complemento. Eu precisava fazer aquilo por mim, eu precisava me cuidar. Então, quando eu decidi, eu fiz realmente 100% para mim. Comigo nunca funcionou dieta restrita demais, porque eu sempre tinha muitas crises compulsivas. Ou outra coisa que também não funciona comigo quando eu quero emagrecer, né? Abrir pequenas exceções, por exemplo, hoje eu vou comer só um bolo, vou comprar de salada, não vou comer só um bolo, vou beber, vou fazer isso. Essas pequenas exceções, pra mim, não funcionam, porque o que acontece? Final de semana, eu bebo, eu como besteira, eu incho, o meu peso aumenta até 2 quilos, e eu só consigo desinchar tipo, na quarta-feira. Aí no final de semana eu volto a comer besteira de novo. Então o meu peso estaciona. Então quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, eu tive que fazer 100%, exatamente como a nutricionista mandava. Segui o cardápio de 3 em 3 horas. Eu tive sim abstinência ao açúcar, fiquei com muita vontade de comer açúcar, tive muitas dores de cabeça, tive tremedeira, tive tudo que vocês imaginarem, assim, pra desistir mesmo, de desafio, eu tive. Eu chorei muitas noites, eu tive muitas vontades de falar assim, eu não quero não, quero ser gorda, vou aceitar mesmo, não dá pra mim, quero desistir, mas depois eu ficava lembrando, cara, é tão importante pra mim, eu quero tanto isso, eu ficava me imaginando, sabe, usando um cropped, usando uma blusinha mais coladinha, essas blusinhas assim, sabe, da Malve, que é bem coladinha, eu não conseguia usar, porque marcava todas as minhas dobras, então não dava pra usar. E aí eu pensava nisso, pensava no que me afetava, né, no porquê que eu tinha começado, falando, vou continuar, eu vou fazer mais um pouco, vou me esforçar. E assim eu fui, um dia de cada vez. Só por hoje eu não vou começar besteira. Então, durante 40 dias, em 2015, eu fiz 100% que estava na dieta. E eu falei pra nutricionista, eu amo açaí, então libera um açaí aí, por favor. E aí ela colocou na minha dieta açaí no lanche da tarde. Então assim, tinha semana que eu comia açaí todos os dias. Tinha semana que ela liberava um pedaço de pizza. O que acontece? Quando tem uma dieta, né, dá pra equilibrar, porque ela diminui alguns alimentos, algumas calorias e equilibra. Então assim, eu nunca, como é que eu posso dizer? Não é restrita, sabe? Eu nunca fiz, quando eu comecei mesmo de verdade em 2015, eu não fiz restrita. Eu fiz
regrada, né? Tipo, sem passar do que estava ali. E eu emagreci 10 quilos nesses 40 dias, foi muito bom. Mas eu não via diferença no espelho, pra mim continuava a mesma coisa. O que que acontece? Mesmo 10 quilos a menos, eu ainda era obesa. Então, assim, eu tinha saído da obesidade, eu ainda era obesa não, mas eu tinha saído da obesidade para o sobrepeso. Então, assim, eu ainda estava gorda. Então, meus olhos acostumavam com o que vê, né? Então, assim, com o que via, meus olhos acostumavam com o que via. Então, assim, pra ver aquilo ali pra mim, ainda não tinha mudança, não tinha diferença. Enfim, o que acontece é que depois desses 40 dias eu já comecei a ficar muito cansada, né? Ai, não quero mais. E aí já não ia tanto pra academia, já não fazia a regra, né? E ficou mais difícil financeiramente para continuar indo para poder a nutricionista, e eu comecei a seguir pelo que eu ia mesmo. Então, o que eu emagreci em 40 dias, eu demorei mais 8 meses para emagrecer. Ou seja, eu não fui mais disciplinada como eu fui nos 40 dias. E então o que eu quero dizer pra vocês é assim, que pra mim não funciona nem dieta totalmente restritiva e nem abrir pequenas exceções sempre. Porque a constância faz total diferença. Muita gente me pergunta como que eu comecei meu processo de emagrecimento. Eu comecei dessa forma. Comecei com um plano alimentar. Por quê? O plano alimentar é muito importante porque ele tem as calorias contabilizadas, sabe, gente? A pessoa estudou ali, ela sabe o que ela tá fazendo. Então ela vai fazer um plano alimentar para quem quer emagrecer, um plano alimentar para quem quer ganhar massa magra. Então, às vezes, a gente acha que tá fazendo corretamente. Quando em uma das minhas tentativas de emagrecimento, que eu achava que tava fazendo certo, eu comia tapioca o dia inteiro, né? Comia tapioca de manhã, comia tapioca de noite, almoçava aquele monte de salada, e eu achava que tava fazendo certo, eu não emagrecia. E aí eu falei, meu Deus do céu, mas eu tô comendo tudo certo, comendo tapioca, né? Como que eu não tô emagrecendo? Então, assim, às vezes o que a gente acha que é certo, não é certo. Porque existem calorias que a gente precisa consumir durante o dia, a gente precisa queimar mais do que consumir para quem quer emagrecer. E então o que eu quero dizer pra vocês é que é preciso sim, nesse começo, fazer certinho, direitinho, uma alimentação 100% saudável, né? Comer o máximo de frutas, legumes, né? Saladas, desembalar menos. Às vezes a gente acha que aquele biscoitinho é fit e que ele vai me emagrecer porque ele é fit, mas às vezes tem mais calorias do que um bono, por exemplo, entende? Ou você acha que é fit, come mais do que deveria comer. Então tá tudo muito solto quando a gente faz sozinho, por isso que é importante ter um acompanhamento. E comigo foi muito importante. Meu começo do meu emagrecimento foi assim, e eu no final dos meus 10 meses eu consegui eliminar aí os meus 22 quilos e sempre compartilhei as minhas dores, as minhas decepções, as minhas alegrias, né, as minhas vitórias, a minha persistência no meu Instagram. Então aqui no Instagram tem tudo desde o começo, assim, né, todas as alimentações, tudo que eu sempre fiz. E é isso, é só um pouquinho da minha história, do começo aí, pra vocês me conhecerem um pouco melhor. Eu tenho 30 anos, eu comecei há 4 anos atrás meu processo de emagrecimento. Sou mãe, sou uma menina de 7 anos, eu tenho 1,64 m, tá? Depois eu vou voltar aqui com mais vídeos pra vocês, como eu comecei a correr, como eu comecei a atividade física, pra gente ficar mais, né, ligadas, vocês me conhecerem mais, tá? Um beijo.